Amém, meus irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Trago aqui hoje uma palavra que está no livro de Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 15. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo, entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo, nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavras da obra, pelo poder de sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus. De maneira que, desde Jerusalém e arredores, e até Lirico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Paulo diz aqui na carta aos Romanos que ele vem pregando de forma mais ousada para que os irmãos venham lembrar daquilo que Deus faz. Ele já não prega mais uma palavrazinha de café com leite, um arrozinho com feijão. Paulo diz que sobre o batismo, que sobre o arrependimento, se Deus permitir, em outro momento ele prega, porque já é momento de pregar o arrependimento. Abandone os seus pecados. Muitas igrejas ainda, para poder segurar fiéis, para poder ter dízimo, não prega sobre pecado. E aquele que vive no pecado, mesmo que está na igreja, mesmo que está dizimando, mesmo que está ofertando, não receberá salvação. A palavra diz que nós temos que nos limpar e nos purificar. Então nós temos que pregar ousadamente. E o mesmo Deus disse, eu sou Deus e não mudo. Então Deus continua fazendo milagres. Deus continua cobrando santidade. O mesmo Deus que criou todas as coisas, que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que morreu na cruz, mas ainda, antes de morrer na cruz, para nos salvar, curou leprosos, curou os coxos, curou os cegos. Ele mesmo continua fazendo milagres hoje. O que ele busca são pessoas disponíveis. Não somos chamados por obras, mas para boas obras. Então ele busca pessoas disponíveis. Eu vou contar casos que aconteceu comigo. O meu carro é adaptado para cadeirante. Eu trabalho num tipo de Uber para cadeirantes. E por 3 vezes Deus me mandou orar pelo cadeirante. São 3 cadeirantes que saíram da cadeira no meu carro. Uma moça, quando eu fui colocar ela no carro, Deus abriu os meus olhos, eu estava orando por ela. E ele me mostrou uma unção azul caindo sobre ela, uma unção de cura. E no outro dia eu voltei na casa dessa passageira e ela estava de pé. Um médico, que Deus falou, profetiza que ele vai sair da cadeira, e eu profetizei. E em pouco tempo ele me chamou para levá-lo ao médico e ele desceu andando. Uma outra senhora que eu estava levando para amputar os pés, porque a carne estava necrosada. Dentro do carro Deus falou, ora, ela não vai ter os pés amputados. E no caminho eu fui orando. E ela ia internar naquele dia para amputar os pés. E ela voltou para casa e hoje ela está andando perfeitamente. Não é porque eu faço, mas eu me disponibilizei. Eu me coloquei à disposição. Eu estava na situação onde Deus queria me usar. Ele me deu a direção. Eu aceitei, eu permiti. Se não fosse eu, ele faria com qualquer outra pessoa. Não sou eu, é ele que faz. E nós temos que entender, Paulo disse aqui, que eu pregava mais ousadamente, para que vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Essa graça de me usar, foi Deus que me deu. E eu me coloquei à disposição. E ele continua fazendo milagres. Versículo 16. Que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios. Então a palavra ser pregada para a oferta. Que oferta? Aquilo que nós entregamos para Deus.
Nós temos que entregar o nosso melhor, e não é dinheiro, é o nosso coração, é a nossa vida, nossa família, nosso caminho. Versículo 17: de sorte que tenho glória em Jesus Cristo, nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Cristo fez essas coisas por mim. Teve um outro testemunho, eu tenho muitos testemunhos, graças a Deus. Eu tenho muitas experiências com o Espírito Santo. E eu não ousaria dizer mentiras aqui, mas tudo que Cristo fez por mim. Numa certa vez eu pensei, através de um morador de rua, eu somente pensei, eu poderia ter a oportunidade de pagar um lanche para ele. Ele veio até a mim e falou, foi assim que nós combinamos, era o próprio Espírito Santo. E nós fomos fazer um lanche juntos. Era uma senhora, moradora de rua. Ele continua fazendo milagres. E nós temos que contar para que as pessoas acreditem que Deus, as pessoas vejam. E as pessoas venham buscar não só o culto domingo, mas nos encher do Espírito Santo, nos colocar à disposição do Senhor para que Ele faça a obra através da nossa vida. Nós somos instrumento do Senhor, nós somos ferramentas. E o Senhor irá usar essa ferramenta que estiver à disposição dEle, da forma que Ele quiser. Muitas vezes vamos ser instrumento do Senhor como uma dona de casa, para que se cumpra a palavra, uma mulher cheia do Espírito Santo. Se cumprirá a palavra, a mulher sábia edifica o seu lar, a tola a destrói. Para a mulher ser sábia, ela tem que ser cheia do Espírito Santo, ela tem que estar à disposição do Senhor. O homem, a palavra diz que o homem ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo morreu pela igreja. E o homem, para morrer pela sua esposa, ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Mesmo que não haja entre esses uma experiência sobrenatural, mesmo que não fale em línguas, mesmo que não tenha visão do mundo espiritual, mesmo que não ouça o Espírito Santo agir, o Espírito Santo falar, mas a pessoa, para ser um homem que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, ele tem que ser cheio do Espírito Santo. A mulher, para ser sábia e edificar o seu lar, ela tem que ser cheia do Espírito Santo. Para ambos ensinar o seu filho a andar nos caminhos do Senhor, eles têm que ser cheios do Espírito Santo. E nós temos que testificar aonde nós fomos, glorificar a Deus nas obras que eles fazem através da nossa vida, para que todos saibam que Deus é Deus de milagre e Ele continua operando milagres. Nós temos que pregar, versículo 18, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavras e por obras, pelo poder e dos sinais e prodígios de virtude do Espírito de Deus. Tem prodígios, tem milagre através da nossa vida. Todos os dias Deus está fazendo milagre através daqueles que se disponibiliza, e nós temos que pregar essa obra de Deus através da nossa vida, para que a igreja saiba, que Deus continua fazendo milagres. É o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo Deus que abriu os olhos dos cegos, é o mesmo Deus que libertou o povo do Egito. É o Deus que morreu na cruz para nos salvar e continua até hoje. Devemos pregar verdadeiramente e para que as pessoas aprendam e busquem a presença do Espírito Santo, e busquem o batismo no Espírito Santo, e busquem ser cheio do Espírito Santo, e busquem se disponibilizar para que Deus nos use como instrumento para fazer a obra. Em nome de Jesus. Leia Romanos capítulo 15. Leia Romanos capítulo 15. Leia Romanos. A obra é maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz.